Esses dias eu estava conversando com um colega que tem algumas posições um pouco extremadas. Extremadas em que sentido? No sentido de que ele tem pouca tolerância para quem está pensando diferente dele. E é uma pessoa muito convicta, então ele tem uma concepção, uma visão de quem pensa diferente, de que a pessoa está totalmente equivocada, enganada. E como é uma pessoa que tem muita convicção e fica revoltado muito facilmente com quem está pensando diferente, ele chegou a fazer a seguinte colocação, ele chegou a dizer que essas pessoas têm algum tipo de transtorno, porque elas acreditam em coisas absurdas. E geralmente em posições políticas. Ele chegava a dizer assim, como é que pode? A pessoa acredita que o Maduro, o presidente da Venezuela, que ele está fazendo um bom governo e as pessoas lá estão passando fome. E já vou deixar claro aqui, eu não tenho nenhuma concepção acerca do que está acontecendo na Venezuela, porque eu não tenho me informado suficientemente a respeito, logo não tenho o que dizer sobre isso, porque não li a respeito e não posso falar do que não sei. Então já vou deixar claro aqui, não é esse o ponto é da convicção e de como ele vinha tratando o que ele estava falando e de que ele queria imputar às pessoas que acreditavam que o governo venezuelano era um governo democrático, ele queria imputar a essas pessoas algum tipo de transtorno. E ele me fez a questão. A questão dele era, me diz, Adriano, essas pessoas têm algum tipo de transtorno. Há transtorno mental aí. Ou são muito estúpidas, débeis mentais, ou têm algum tipo de transtorno. Ele me fez essa questão, só que para mim não faz muito sentido simplesmente tratar e trazer transtornos mentais para esse tipo de situação. Por quê? Porque existe uma diferença entre crença prevalente e delírio. O que ele estava tentando enunciar é de que essas pessoas estão delirando, logo tem um transtorno. Ou seja, elas estão equivocadas de modo patológico. E a partir do momento em que ele enunciou isso, me chamou a atenção para essa diferença entre delírio e crença prevalente. Então, essa diferença demarca alguns pontos. Qual é a diferença entre alguém que está enganado, alguém que está mentindo e alguém que está enganado, equivocado de modo patológico? Alguém que está equivocado é alguém que simplesmente está falando uma coisa ou pensando alguma coisa e a realidade é outra. E alguém que está mentindo é alguém que está produzindo nos outros um engano intencional. Intencionalmente está fazendo com que os outros se enganem. Então, no caso, não é despropositado. Essa é a diferença do simples engano para a mentira. A mentira é um erro intencional. Para alguém estar equivocado de modo patológico, para alguém estar delirando, é necessário que esse equívoco ele seja associal. Ou seja, o sujeito, somente ele acredita naquilo, somente ele está defendendo aquilo e mais ninguém. Ele criou, por exemplo, um Deus pessoal, um Deus que ele criou e que ninguém mais está seguindo e que é somente dele. Uma das características seria essa associabilidade. Outro elemento seria a bizarrice, que seja bizarro. O sujeito ter ciúmes da sua esposa e ela não está fazendo nada, demarca simplesmente um equívoco. Agora, para esse equívoco ser um equívoco patológico, é necessário que tenha algum elemento de associabilidade, um elemento de bizarrice. Ele, por exemplo, acreditar que a esposa está tendo um caso com o cachorro da vizinha, que o cachorro da vizinha, na verdade, é um espião da CIA, a serviço do governo Getúlio Vargas, que ainda vigora no Brasil, porque Getúlio, de fato, não teria ainda morrido e ele seria um transhumano. Um terceiro elemento importante é a extensão. Alguém que está delirando, simplesmente isso se estende para toda a vida dessa pessoa, desse sujeito. A pessoa passa a viver em função dessa ideia equivocada. Essa ideia equivocada geralmente faz parar a vida da pessoa. A pessoa já não produz mais, já não trabalha, já não faz outra coisa a não ser, de algum modo, enunciar essa ideia equivocada, o delírio. Então a vida da pessoa passa a orbitar em torno da ideia patológica equivocada. E aí muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: qual é a fronteira objetiva, precisa, entre uma crença prevalente e um delírio? Porque a crença prevalente é uma ideia equivocada, absurda, mas que não se configura exatamente como delírio, mas não há uma fronteira precisa. Estou falando de algumas características do delírio, como eu coloquei para vocês, que eu coloquei 3, talvez existam outras que eu agora não me lembro exatamente, mas essas 3 são a associabilidade, a extensão e a bizarrice. E aí depois esse colega chegou a falar de que ele não estava mencionando falsos positivos ou falsos negativos em relação ao transtorno mental,
Eu acho que em relação a transtorno mental, em relação à maioria deles, nós simplesmente não utilizamos esses termos, falso positivo, falso negativo, porque falso positivo e falso negativo diz muito mais respeito a doenças que você pode diagnosticar com exames laboratoriais, por exemplo, e não existem exames laboratoriais que diagnostiquem a maior parte dos transtornos mentais. Então, o campo da saúde mental, o campo da psicopatologia, ainda é um campo muito pantanoso em termos científicos. Não é um campo que você consegue delimitar tudo muito objetivo e claramente. Os diagnósticos, eles são diagnósticos convencionais. Os critérios são critérios que estão estabelecidos enquanto convenções. Os congressos que estabelecem se um transtorno vai surgir ou se um transtorno vai continuar na lista dos transtornos mentais, esses congressos internacionais, esses congressos são congressos majoritariamente compostos por psiquiatras, e os psiquiatras, eles estabelecem consensos. A partir de quanto tempo, qual o período que a pessoa vai ficar, por exemplo, com tristeza, com ansiedade, com esses sintomas aqui, que seriam sintomas de depressão, quanto tempo elas terão que ter esses sintomas para afirmarmos que existe depressão maior, por exemplo. Tudo isso é estabelecido de maneira consensual, em consenso. Temos que estabelecer que vai ser a partir daqui. Então, são convenções que vão delimitar o campo dos transtornos mentais. Isso eu já abordei em vídeo, em alguns vídeos que eu estou colocando para vocês nos cartões e no final desse vídeo. Então o recado de hoje é esse. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Até a próxima!